Olá pessoal, o Fala Brasileiro de hoje aborda a questão do mercado de falsificados. Nós perguntamos se as pessoas costumam comprar produtos falsificados sabendo que são falsificados. Apenas 10% responderam que sim, e a gente conversa sobre esse assunto com o Sérgio Pereira da Silva, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Combate à Falsificação. Sérgio, 10% só. Aí você acredita que é uma questão de falta de informação dessas pessoas ou é uma dificuldade em admitir que elas consomem produtos falsificados? Bom, a princípio a gente vê que entende que é uma dificuldade da pessoa em admitir, né? Talvez ela não queira admitir, porque pelos números que a gente tem, esse número é maior, tá? Existem os consumidores, né? Que a pesquisa foi direcionada para o consumidor que compra o produto sabendo que é falsificado, e esse número a gente entende maior. Só para fazer um exemplo, né? O mercado de cigarro, 60% do mercado, hoje quase 60%, 58% no nosso último levantamento, é de produto ilegal. Tá? Considerando que a gente tem 10% de fumantes estimado no Brasil, quer dizer, só o item cigarro corresponderia a 6% de consumidores. Então, os 10% com certeza é um número maior, né? Porque aí vem toda a cadeia de outros produtos que o pessoal consome conscientemente. Os produtos mais consumidos aqui conscientemente: roupas e calçados, eletrônicos, celulares. Agora, Sérgio, a gente tem um problema do consumidor que é enganado também, né? Aquele que consome um produto sem saber que é falsificado. Sim, inclusive é uma falha que a gente entende que é a nossa legislação que precisa ser aprimorada. Porque tem o consumidor que consome o produto falsificado e ele é enganado, ele não sabe que é falsificado. A exemplo de bebidas, a exemplo o próprio combustível adulterado. Ninguém chega num posto de combustível e fala, ó, coloca o combustível adulterado hoje para mim porque eu estou com pouco dinheiro. Ninguém faz isso, então ele está sendo enganado. Então tem essas duas categorias de consumo de produtos falsificados, pirateados, contrabandeados. Motivo da compra: todo mundo citou, pelo menos 92%, preço mais baixo. Aí é uma questão da dificuldade que o brasileiro tem de... Isso é fato, né? O poder aquisitivo do brasileiro leva a pessoa a consumir, principalmente esse que consome conscientemente, porque ele está procurando por um produto mais barato, tá? E acaba optando por esses produtos aí de origem duvidosa. O consumidor que compra um produto falsificado está cometendo crime? Para o consumidor não tem essa tipificação penal, tá? É crime a fabricação e a comercialização do produto. Para o consumidor ali... Para o consumidor não. Não existe Não existe punição. essa tipificação hoje na nossa legislação que prevê o crime para quem consome, né? Apesar de ser um ato reprovável, né, porque causa inúmeros prejuízos para a sociedade, para o próprio governo, mas não tem essa tipificação penal hoje. Ou seja, a maioria das pessoas diz que sabe que isso é um problema para a economia. Um problema de que tamanho? Hoje, em torno de 290 bilhões de reais ano, tá, calculando o faturamento e perda de arrecadação pelos entes públicos. As pessoas disseram que 70% disseram que sabem que alguns produtos fazem mal à saúde. O que tem nessa lista, Sérgio? Os produtos que fazem mal, principalmente, bebidas, tá? Próprio calçado, tem calçado que já foi comprovado que faz mal para a articulação dos pés, no caminhar, que faz mal. Hoje diminuiu bastante, mas no passado a gente já teve muitos problemas com medicamento, principalmente antibióticos. Isso é um problema sério, um problema muito grave, tá? Além dos problemas dos produtos que fazem mal à saúde, tem os produtos que trazem risco, principalmente os produtos, peças de veículos, rolamento, peça de freio, para-brisas de veículos que não segue a regulamentação. Então tem os itens que fazem mal para a saúde e tem os itens que colocam o consumidor em risco. Um risco mesmo, risco de morte, sim, né? Sim, com certeza. Você pega um rolamento falsificado, feito na China, coloca na roda do seu veículo, qual o risco de sofrer um acidente grave? 73% das pessoas disseram que consumindo isso incentiva a criminalidade. É uma cadeia. Uma cadeia, né? Uma cadeia de ilícito. Ele começa lá, com certeza. Quem está consumindo está contribuindo para essa cadeia de ilicitude. Se tem quem compra... Sim. Se há a demanda, vai haver oferta, né? E esse dinheiro proveniente do ilícito, ele vai fomentar outras ilegalidades, né? Sérgio, vocês entendem que esse consumidor que compra conscientemente ali deveria receber algum tipo de punição? Deveria haver uma lei para punir esse consumidor ou não é o caminho? O consumidor em si, eu acho que ainda não é o caminho, né? Tem outras medidas que devem anteceder isso aí.
principalmente campanhas de conscientização, você tem que mostrar para o consumidor que aquilo, em primeiro lugar, faz mal para a sua saúde, ou coloca em risco a sua integridade. Coloca a arrecadação do poder público que vai investir na sociedade, está sendo prejudicada. Então, primeiro tem que conscientizar esse cidadão, né? Para depois vir alguma atitude de punição. A punição ela tem que ser em cima de fabricantes e comerciantes? Sim. Hoje tem a previsão penal, a tipificação penal para quem fabrica e quem comercializa esses produtos. Falta fiscalização? Sim. Só para você ter uma ideia, né? Boa quantidade desses produtos entram pelos portos que hoje a gente tem no Brasil. Hoje a gente tem em torno de 3.000 agentes de fiscalização de portos para fiscalizar todos os portos do Brasil todo. E você pega o porto de Amsterdã ou de Hamburgo na Alemanha, tem 3.000 só um dos portos. Então aí você vê a diferença de quantidade de mão de obra para fiscalizar isso. Ô Sérgio, e se não fiscaliza ali na entrada, nos portos, a fiscalização na rua também fica muito difícil, porque a gente tem um país muito grande. Dificulta porque pulveriza o produto, né? E o Brasil, com uma dimensão continental que tem, dificulta muito a fiscalização. Por exemplo, num lugar como São Paulo, onde todo mundo conhece, onde ali os produtos falsificados estão sendo vendidos. A gente faz um trabalho quase de enxugar gelo, você vai ali, apreende, tenta punir, mas amanhã ou daqui a algumas horas esse produto vai estar ali de novo. Sim, normalmente acontece isso, tá? Em virtude da falta de mão de obra para fiscalizar e também em virtude da não conscientização do consumidor, que são duas coisas. Se o consumidor passar a ser consciente desse consumo que é errado, você diminui a demanda. Você diminui a demanda, por consequência vai diminuir a oferta, né? Sérgio, a venda de produtos, inclusive pela internet, é um problema também? Isso aí aumentou muito, inclusive por conta da pandemia, tá? Em 2019, a gente tinha cerca de 10% dos produtos falsificados, produtos ilícitos, sendo vendidos pelas plataformas de e-commerce e rede social. Depois da pandemia, esse número foi para 35%. Então, aumentou muito a venda desses itens ilegais pelas plataformas de e-commerce, pelos outros meios da internet, redes sociais. Então, é um problema sério. Qual é o recado que vocês sempre dão para esse consumidor? Antes dele comprar, pelo menos conscientemente ali, sabendo que é um produto falsificado, o que vocês costumam dizer para eles? Principalmente essa questão da saúde, da integridade dele, os itens que vai fazer mal, que vai colocar em risco a vida dele, ele tem que ter essa consciência. E, no segundo momento, a consciência de cidadão, né? Que ele não pode estar prejudicando o governo, que vai usar esse recurso para investir em prol do próprio cidadão. Então, a gente tenta fazer esse trabalho de conscientização. Tá ótimo, Sérgio. Obrigado pela entrevista. Olha só, ele está falando sobre conscientização, né? Alguns produtos o consumidor é enganado, outros as pessoas compram sabendo que não é um crime, mas que não é legal, né? Não é legal para a economia, não é legal para a segurança da saúde. Então fica o recado aí neste Fala Brasileiro da semana.